Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro do canal Resolva Comigo e estou aqui hoje para resolver as questões de matemáticas do PISM, né? Módulo 2 que foi aplicado em dezembro de 25, tá bom pessoal? As questões que vão do número 11 a 16, tá bom? E aqui embaixo do vídeo eu vou deixar destacado, né? Assim, separadinho as questões, caso você queira avançar, certo? Assim, para a questão 14, enfim. Bom, sem mais delongas, bora para a resolução da primeira questão, questãozinha de número 11. Então, vem comigo, pessoal. Bora ler o enunciado aqui. O gráfico abaixo apresenta as notas dos 100 candidatos que participaram da primeira fase de um concurso público, né? Então, tem um gráfico de barras aqui legal pra caramba. É uma questão aqui, pessoal, nível Enem. Sinceramente, isso aqui é uma questão nível Enem, gráfico de barras, tá? Então, vamos continuar o enunciado aqui, pessoal. São considerados aprovados para a segunda fase desse concurso somente os candidatos com nota superior à média das notas de todos os candidatos que participaram da primeira fase. Ok. Quantos candidatos foram aprovados para a segunda fase desse concurso? Que é a perguntinha, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é interpretar esse gráfico, certo? Vejam só, a gente tem um total aqui de 100, né? 100 candidatos, tá? E aqui no gráfico, olha só que interessante, ó. Aqui embaixo temos a nota, certo? E aqui na vertical temos a quantidade, né, de candidatos. Por exemplo, 15 candidatos, né? Tiraram 6, né? Na prova, 40 candidatos tiraram 7, 30 candidatos tiraram 8, 10 candidatos 9 e 5 candidatos tiraram 10. Legal? Maravilha! Agora, veja só, geralmente os alunos me perguntavam, professor, quando é que eu vou saber que é média simples, média ponderada? Eu aconselho entender o que está pedindo, tá? Então, vamos olhar com atenção, pessoal. Basicamente, o que nós temos ali, ó? A nota 6, ela se repete o quê? 15 vezes. Não é o 15 que se repete 6 vezes, não. É a nota que repete 15 vezes. Ou seja, 15 pessoas tiraram 6. A nota 7 se repete 40 vezes. A nota 8, 30 vezes. A nota 9, 10 vezes. E a nota 10, 5 vezes. Quando a gente fala assim peso ou ponderação, eu gosto de entender o seguinte, é a quantidade de vezes, né, que um certo valor se repete. Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, que o 6 está repetindo 15 vezes, é como se o peso dele fosse 15, entendeu? Ah, professor, então peraí, quando eu tenho uma média simples, o peso é 1? É isso mesmo, basicamente é isso, a média simples, né, o valor ali e tudo mais, se repete somente uma vez, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos montar a continha aqui, tá? Então, vem comigo, ó. Média, pessoal, a gente representa assim, coloca um X e uma barrinha aqui em cima, tá? E vem comigo, ó, vamos lá. A nota 6, ela está se repetindo o quê? 15 vezes, então é 6 vezes 15, mais. A nota 7 está repetindo o quê? 40 vezes. A nota 8, ela se repete 30 vezes, a nota 9, 10 vezes, e a nota 10, pessoal, repete o que? 5 vezes. Agora que são elas, ó, você agora vai dividir, pessoal, vai dividir aqui pela soma dos pesos, mas professor, os pesos aí não são os candidatos? Exatamente, ó. Os pesos aqui, no caso, são os candidatos. Eu nem preciso somar, né? Porque o enunciado falou que vale quanto? Vale 100. Então, tem que dividir esse negócio todinho aqui por quanto? Por 100. Agora, o resto aqui é fazer continha, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó. 6 vezes 15 aqui vai ser igual a 90. 7 vezes 40, 280. 8 vezes 30 ali vai ser 240. 9 vezes 10 vai ser o que? 90. E 10 vezes 5 vai ser o que? 50, né? E vamos dividir essa turma toda aqui, né? Todo mundo aqui por quanto? Ó, por 100, legal? Agora, pessoal, bom, somar esse negócio todo, né? Vamos por etapa aqui. Vou trocar a cor da canetinha, tá? E vamos lá, ó.
90 aqui, ó, com 280 vai ser igual a 370. Fazendo passo a passo, pessoal, tá bom? Sem correria. Agora aqui, ó, 240 com 90 vai ser o quê? 330. E o 50 ali a gente repete aqui, tá, pessoal? Mais 50. Legal? Veja que interessante, ó. 370 mais 330 vai ser igual ao quê? A 700 mais 50, 750. Divide isso aqui por 100. Você vai ter que a média aqui no caso vai ser o quê? Vai ser a 7,5. Essa aqui é a média. Só que a questão, pessoal, ela tá pedindo o quê? Quantos candidatos que foram aprovados, né? Então, eu tenho que verificar o quê? Aqui no gráfico, né, quais são os candidatos, né, que tiraram a nota maior que 7,5. Ou seja, quem tirou 8, 9 ou 10, né? Então, vamos lá, ó. 30 tiraram 8, 10 tiraram 9 e 5, né, tiraram 10. Somando aqui, ó, 30 mais 10, 40, com 5, 45, que é justamente a nossa opção correta. Itemzinho B de bola. Beleza, pessoal? Questãozinha 11 resolvida, bem tranquilinha e fácil para o print aí, tá bom? Bora para a próxima questão. Questão de número 12. Questão 12, pessoal, vamos lá. A figura abaixo apresenta de forma simplificada o nível de progesterona ao longo de um ciclo menstrual típico de 28 dias. OK. Aqui tem um gráfico, né, pessoal? Aqui, no caso, a gente tem a concentração na parte vertical, ó. A concentração aqui, é nanograma, tá, pessoal? Esse NG aqui é nanograma e aqui é mililitro, legal? Então, a gente tem a concentração de nanograma por mililitro. E aqui, né, na parte horizontal, que é o dia do ciclo menstrual. Maravilha, show de bola. O ciclo se caracteriza por duas fases, a saber, né? A gente tem no caso aqui, né, a fase folicular e a fase lútea. Acho que é isso mesmo, hein, a pronúncia, hein? Me corrija se estiver errado, tá, pessoal? Bom, cada uma com duração aproximada de 14 dias. OK. Separadas pelo processo de ovulação que ocorre no meio do ciclo, né? Aqui, né, a gente tem, no caso, esse pontilhadinho que indica justamente o que, ó, a ovulação. Beleza? Durante a primeira fase, os níveis são baixos, em torno de 1 nanograma por mililitro, né? Então, veja só, pessoal, aqui durante, ó, a primeira fase, né, que é a fase folicular, né? Então, essa concentração, que é esse pontinho aqui, vale 1, legal? 1 nanograma por mililitro. Na segunda fase, os níveis aumentam progressivamente até atingir um pico de 25 nanogramas por mililitro. Bom, pico, né, é justamente esse pontinho aqui em cima, tá, pessoal? Que ele vale, né, conforme o enunciado, ele vale 25 nanograma por mililitro no meio da duração dessa fase. OK, se está no meio da duração dessa fase, né, essa segunda fase, que vai do dia 14 até o dia 28, então o meio está aqui, né? Vai ser o quê? No dia 21. Faz sentido? Sim ou não? Por quê, professor? Bom, se cada fase que tem 14 dias, né? Então, um quarto de fase é, enfim, 7 dias, legal? Então, 14 com 7, ou seja, aqui é o dia, o quê? O dia 21, 21º dia. É onde ocorre o pico, né? De 25 nanogramas por mililitro. Maravilha, OK. Então, a gente interpretou aqui nessa primeira parte do enunciado o que esse gráfico representa, tá? Agora, vamos para a segunda parte aqui da questão. Vamos lá. Para descrever a variação dos níveis de progesterona ao longo do ciclo, considere X, aí quem está com saudade do X, eis aí, ó, como a variável que representa o tempo expresso na unidade dia. E H de X como a função que fornece a concentração de progesterona expressa de forma contínua durante o ciclo. Na primeira fase, isto é, para os valores, né, de X, né, entre 1 e 14,
Os níveis são próximos de 1 nanograma por mililitro. Então, ou seja, se o X estiver entre 1 e 14, né, o nosso Hzão de X é sempre igual a 1. Legal? Próximo de 1 ali no caso, tá? Ok, então vamos lá. E consideramos, né, h de x igual a 1. Ok. Para a segunda fase, correspondente aos valores de x entre 14 e 28, buscou-se expressar o h de x com uma função do tipo... Ah, meu querido, ó. Agora sim, ó. Azão mais Bzão vezes o seno, enfim, essa expressão toda aí. Sendo A, B, C e D constantes reais. Ok? A função que melhor descreve h de x na fase lútea é... Pessoal, seguinte, eu vou tentar assim não aprofundar demais nessa resolução aqui, tá? Porém, para você que vai fazer prova do Enem, alguns vestibulares, é importante assim entender um pouquinho naqueles parâmetros. Nessa questão, no caso, o Azão e o Bzão, né? O Azão e o Bzão, pessoal, nessas funções, eu vou tentar deixar um link, alguma parte do vídeo aqui, uns vídeos que eu gravei, que fala um pouquinho mais detalhado, tá? Desses parâmetros aí. Vou focar somente aqui nesse vídeo, nos parâmetros Azão e Bzão, porque eles modificam, eles alteram a imagem da função, seja ela a função seno ou cosseno. Nesse caso aqui em especial, nós estamos trabalhando com a função seno, tá? Então, antes de resolver a questão, pessoal, veja só o que eu preparei aqui para vocês. Ó, esse gráfico aqui é o gráfico clássico da função seno. Ah, professor, mas está incompleto. Não, preocupa não, olha só. O importante para nós aqui é que esse gráfico, né, assim, é somente do intervalo, né, do x, né, que ele vai de 0 até 2π. Ou seja, isso aqui é uma volta completa, né, no círculo, né, na circunferência trigonométrica, tá, pessoal? Como eu falei, não vou aprofundar nessa parte agora não, tá? Aí, bom, o que eu quero mostrar para vocês nesse primeiro momento? Percebam que na frente do x aqui não tem nada. Na verdade, tem o número 1 aqui multiplicando, tá? Então, vamos analisar o seguinte, ó. Se eu multiplicar por 1 aqui, eu não mudo o resultado. Faz sentido? Espero que sim. Agora, veja só. Eu vou trocar esse número 1 pelo número 2. Ou seja, eu vou multiplicar aquele seno de x por 2. Qual a consequência disso, pessoal? A consequência é o seguinte, ó. Vejam só que interessante. Inicialmente, quando eu tinha y é igual a seno de x, eu tinha justamente essa linha pontilhadinha aqui, ó. Essa linha pontilhadinha, legal? Que descreve, né, a função seno de x. Percebam que os meus valores, né, valores máximos e mínimos aqui no caso, né, os valores máximos e mínimos aqui, ele fica oscilando entre menos 1 e 1, legal? Então, a imagem aqui no caso da função seno, ele vai ficar o quê? Oscilando, né? Entre menos 1 e 1. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Ó, o valor do seno aqui no caso, ó, ele pode oscilar entre menos 1 que está aqui embaixo e até 1 que está ali em cima, né? Ok? Ó, 1 aqui e o menos 1 aqui embaixo. Show? Agora, quando eu multiplico, né? Quando eu multiplico por 2... Olha só o que vai acontecer, pessoal, com o meu gráfico. O meu gráfico agora, pessoal, vai ser essa parte aqui em verdinho, ó. Percebam que quando eu multipliquei por 2, né, eu modifiquei a imagem da minha função. Agora a minha função, pessoal, ela tem, né, tem uma imagem que não é mais de menos 1 até 1. A minha imagem agora, ela vai ficar oscilando, né, entre menos 2 e 2. Legal, pessoal? Tranquilinho? Ah, professor, como assim? Menos 2 e 2, ó, tá aqui no gráfico, ó. O menor valor que a minha função pode ter aqui agora é menos 2. E o maior valor vai ser quanto? Vai ser 2. Legal? Ah, então, vamos voltar agora para o enunciado da questão. Ó, então, primeira coisa que eu queria comentar com vocês. Aquele parâmetro, quando eu estou multiplicando, é esse cara aqui, tá? Ó, é esse Bzão. Então, esse Bzão ali, né, que está grifado aqui, ó. Uma seta aqui bonitona para vocês, ó. Esse Bzão, o que ele faz com a imagem? Ele vai de 2 a 1. Se você multiplicar por um valor maior que 1, a imagem ela vai o quê? Vai dilatar para cima e para baixo, legal? Ó, se eu multipliquei por um valor maior que 1, ela faz isso, ó, a imagem ela vai ampliar, tá bom? Então você está dilatando a imagem.
Ah, então peraí. Então quer dizer que se eu multiplicar por um valor menor do que entre 0 e 1, por exemplo, né, ela vai contrair? Exatamente. Então, olha só, ao multiplicar, né, aquele parâmetro Bzão, ele faz isso, ó, ou ele vai dilatar a imagem ou vai contrair a imagem, tá? Eixo vertical, a imagem, tá? Ou você dilata ou você contrai, beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha no parâmetro ali, ó, aquele Azão, tá? Eu falei do Bzão aqui, tá? Agora eu quero falar do Azão com vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá. Olhem com atenção aí esse gráfico padrão, né? Não, digamos que é um gráfico sem modificação aqui para o nosso entendimento, tá? Agora, o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero somar, né? Eu quero somar. Deixa eu duplicar aqui para vocês, só um segundo. Vou duplicar aqui a imagem. Opa! Pronto, agora sim. Olha só, eu vou agora fazer o seguinte. Y vai ser igual a 1 mais o seno de x. Professor, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é o seguinte, pessoal. O gráfico agora, ele vai ficar deslocado uma unidade para cima, tá? Então, moral da história, gente. Esse meu gráfico agora, antes ele começava aqui no 0, correto? Agora ele vai começar aqui no 1. Então vai ficar assim, ó. Ele vai do 1, né, lá para cima. Vem cá para baixo, ó. Legal? Esse aqui no caso é o novo gráfico, né? Percebam que ele começa em 1, vai até 2, volta até 1 e desce até o quê? Até o 0 e termina em 1, tá? Então veja só, pessoal, o que aconteceu aqui no caso? Inicialmente, a minha imagem lá no começo era o quê? Ficava oscilando entre menos 1 e 1. Agora, a minha imagem ela fica oscilando entre 0 e 2, tá? Então, ou seja, quando você soma um valor ali no caso, ó, quando você soma um valor, o que acontece? Você está deslocando a imagem ou para cima ou para baixo. Repetindo, somou um valor, ou você desloca para cima ou para baixo, a depender do sinal ali, tá, pessoal? Então, vamos voltar tudo aqui, ó. Se você multiplicar, você vai ou ampliar ou contrair a imagem. Se você somar, ou você desloca para cima ou para baixo a sua imagem. Legal? Agora a gente pode voltar para a questão aqui, tá, pessoal? Vamos voltar para a questão aqui, legal? Então já sabemos que esse Bzão aqui, ele vai ampliar, né, a nossa imagem, né? Ele vai dilatar a nossa imagem ou contrair, e esse Azão aqui vai deslocar, ou para cima ou para baixo, tá? Então, a questão, pessoal, ele está perguntando somente, né, somente dessa parte aqui da fase lútea, legal? Aí, percebam o seguinte, ó. A fase lútea, né? A fase lútea, ela está deslocada. Opa! Está deslocada uma unidade para cima. Então, se já está deslocada uma unidade para cima, eu já sei que esse Azão aqui, pessoal, esse Azão tem que ser igual a 1. Então, ou seja, eu tenho que somar, né? Eu tenho que ter o número 1 somando ali. Tem que aparecer o número 1 na resposta. Logo de cara, você pode eliminar o itemzinho A e B. Legal? Por quê, professor? Porque tanto A quanto B não tem número 1 ali somando. Legal? Eu tenho que deslocar minha função para cima. Beleza? E outra coisa importante aqui, pessoal. Outra coisa aqui importante é o seguinte, ó. Percebam que o meu maior valor aqui no caso é o 25, tá? O maior valor é o 25. E a minha função aqui no caso, ela começa do número 1. Então quer dizer que a distância entre o 1 e o 25, né? Se você fizer a diferença, vai ser o quê? 24. Ah, então peraí. Se é 24 ali a distância, né? Lembrando, né, desse desenho que eu mostrei para vocês, então, quando eu multiplico a minha função por um valor, né, então a minha nova imagem, né, assim, ela vai, enfim, ela vai sofrer uma alteração também. Eu multipliquei por 2, então a diferença aqui entre o valor máximo, né, e onde começa é 2. Então, peraí, professor, se a diferença aqui no caso é 24, quer dizer que eu tenho que multiplicar esse seno todinho aqui por 24, positivo e operante, tá, pessoal? Então, já sei que o nosso Bzão aqui é 24, legal? Só com isso aí você já mata a questão. Por quê?
Porque percebam o seguinte, que o itemzinho D aqui, ó, eu estou multiplicando por 25, mas eu tenho que multiplicar por quanto? Por 24. Professor, mas e agora esse troço ali estranho, né, dentro do seno? Pessoal, agora é o seguinte, você já eliminou 3 opções ali, agora qual vai ser a correta? Galerinha, vem comigo, olha só, vamos pensar aqui o seguinte, eu estou partindo do princípio que você conhece, né, os valores ali do seno, né, na circunferência trigonométrica. Meu amigo, você vai testar agora, cara, você vai testar. Percebam que quando x for 21, né? Quando o x for 21, o h de x tem que ser 25. Cara, faça o teste, por exemplo, ó, testa aqui, ó. Verifica se o itemzinho C ele atende. Como assim? Vou trocar o x aqui, ó, por 21, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Nós teremos aqui, ó, o seno, ó, seno, né, π sobre 7 vezes. O x aqui não é 25, né? O x aqui no caso não é 21, né? 21 aqui, pessoal, menos 14 é 7. Ah, legal. Tchau e benção. Você tem o quê? Seno de π. Pessoal, seno de π, para quem, né, para quem sabe de cabeça aí, ele vale zero. Deixa eu ver vocês aqui. Ele vale zero. Se ele vale zero, pessoal, quer dizer o quê? Quando o x vale 21, cara, essa expressão todinha aqui, ó, vai ser igual a zero. Não pode, não tem como, não funciona. Por conta disso, a nossa opção correta é a opção E. Legal, pessoal? Bom, eu poderia sim gastar um tempinho a mais aqui com vocês para explicar como é que funciona o parâmetro Czão e Dzão, mas acredito que eu estou fugindo um pouquinho aqui, né, do objetivo desse vídeo, que está um pouquinho grande por sinal, tá? Já está um pouquinho extenso aí, tá? Bom, pessoal, então tá resolvida a questão 12 e bora para a próxima questão aí, pessoal. Questãozinha de número 13. Vamos lá, pessoal, vem comigo. Após a realização de uma obra, a areia que sobrou ficou empilhada, em formato de um cone circular reto, cujo raio da base mede 5 metros e a altura mede 3 metros. Então, maravilha. Continuando aqui o enunciado, vem comigo. Essa areia será armazenada em barris de formato cilíndrico, cujas bases possuem diâmetro medindo 1 metro e altura medindo 80 centímetros. Ok. Qual a quantidade mínima, né, mínima de barris que serão utilizados para armazenar toda essa areia? Pessoal, vamos fazer um rascunho aqui rapidinho. Ó. Na primeira parte aqui no caso, a gente tem o quê? Tem um cilindro, né? Um cilindro reto. Então, vamos rascunhar um cilindro aqui, tá, pessoal? Um desenho não vai ficar muito bonitinho não, mas é importante para o nosso entendimento, ó. Ok? Aqui a gente tem um cilindro, né? Um cone circular reto, perdão, aqui é um cone circular reto, cilindro é outra parte, tá? Aqui a gente tem um cone circular reto, tá? E, bom, a gente tem algumas informações aqui importantes, tá, pessoal? Primeiro, o raio, né? O raio dessa base aqui, desse cone circular reto, foi nos informado que vale 5, né? 5 metros, tá? Vou colocar só um 5 aqui, mas é metros, tá, pessoal? E a altura, né? A altura desse cone circular reto, o enunciado nos falou que vale 3. Né? O desenho tá... Nossa, professor, que escala que tá esse desenho? Não se preocupa com a escala dele não, cara, tá? O importante é o seguinte, deixa eu ajustar aqui. Pronto, aqui vai ser igual a 5. Legal. Ok, então o primeiro passo a gente tem que encontrar qual que é o volume, né? O volume de areia, né, que vai estar armazenado aí, tá bom? Então, para você calcular esse volume é tranquilaço, né, pessoal? O volume aqui no caso de um cone circular reto, ele equivale a 1/3, né, pessoal, da área da base, né, que é essa base aqui. Gente, base é círculo, ó, é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. A altura aqui no caso é o nosso hzinho, tá, pessoal? Ok. Então vai ficar assim, gente, o π você repete. Professor, eu troco por 3 e ponto 14? Não, faz isso não, vai dar trabalho. O nosso raio ali vale 5, não vai ficar o quê? 5 ao quadrado, né? E a altura aqui no caso vale 3. Eu vou dividir esse negócio aqui todinho por 3. Para nossa alegria, né, pessoal? Para nossa alegria, olha só, 3 embaixo, 3 em cima. A gente faz o quê?
tchau e benção. Legal? Então, pessoal, esse volume aqui, que eu vou chamar de Vzão 1, tá? Vai ser o Vzão 1, ele vale quanto? Vale 25 pi, né? 25 pi metros cúbicos. Então, ok, eu já encontrei aqui que esse volume vai ser o quê? 25 pi metros cúbicos, tá? Tá aqui nossa primeira parte aqui da questão. Agora, a segunda parte. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Na segunda parte, eu tenho que fazer o quê? Um desenho que é um cilindro, né? Um cilindro ali que as bases medem... Bom, vamos fazer um cilindro aqui primeiro. Ó. Nossa, professor, o desenho está torto. Tá um pouquinho, não tem perigo não. O importante é o entendimento da questão aqui, tá, pessoal? Ó, aqui está o nosso cilindro, uma latinha. Tá, aqui está a nossa latinha, maravilha. Bom, essa latinha aqui, no caso, né, a gente tem um raio, né, e tem uma altura, tá, pessoal? Agora, atenção aqui, galerinha. Ele falou para nós que o diâmetro mede 1 metro. O diâmetro é o dobro do raio, tá? Então, quer dizer que esse raio aqui, meu amigo, ó... se é um cilindro, né? O raio das bases que são os mesmos, tá? Vou fazer na parte de cima aqui, ó. Então, quer dizer que esse raio aqui vale meio, tá, pessoal? Por quê? Porque é 1/2, tá, pessoal? É metade de 1 metro, é meio, legal? E a altura mede 80 centímetros. Opa! Eu estou trabalhando com metros, né? Então, se vocês me permitem, 80 centímetros é 0,8 metros, tá, pessoal? 0,8 metros é a mesma coisa que 8 décimos. 8 décimos, ó, é a mesma coisa. Você pode simplificar aqui, tá, pessoal? Você pode simplificar. É a mesma coisa que 4 sobre 5, tá, pessoal? Simplificamos por 2 ali. Então, quer dizer que essa altura aqui, no caso, vale 4/5 de metro. Legal? Agora, vamos calcular esse outro volume aqui, que eu vou chamar de V2. Lá em cima é o nosso V1 e aqui embaixo é o nosso V2. Gente, o volume, né, de um cilindro, né, é a área da base, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura. Legal? O π você vai repetir. O raio, né, a base ele vale 1/2. Então, meu amigo, vai ficar o quê? 1/2 ao quadrado. Legal? E a altura ali, pessoal, vale 4/5. Maravilha, maravilha. Moral da história, pessoal. π vezes 1/2 ao quadrado é 1/4. E vezes 4/5. Olha lá o que aconteceu, gente. Olha o 4 em cima e embaixo, famoso tchau e benção. Ou seja, pessoal, o nosso V2 aqui no caso, ele vai ser igual a quê? A π sobre 5 metros cúbicos. O que nós encontramos aqui, gente? É o seguinte, nós encontramos justamente o volume, né? O volume de um cilindro. Aí a questão, ela quer saber o quê? Ela quer saber qual a quantidade mínima, né, de barris ali. Gente, para saber a quantidade no caso de barris, é basicamente o quê? Você vai dividir, no caso, o seu V1 pelo V2. Ó, V1 dividido por V2. O nosso V1 aqui no caso, ele é 25 π. O nosso V2 é o π sobre 5. Divisão de fração, você repete o de cima vezes o inverso do de baixo. Olha lá, gente, eu falei com vocês, aquele π, você não precisava, né, trocar por 3,14, dá trabalho. Tchau e benção. Ou seja, pessoal, V1 sobre V2, né, que vai te dar a quantidade, né, de barris ali, vai ser o quê? 25 vezes 5, né, que é igual a 125. 125, pessoal, que é a nossa resposta correta, que é o itemzinho C aqui, tá, pessoal? Questãozinha bem light, né, bem tranquilinha aí, gastei um tempinho, porque é importante fazer bem passo a passo. Esse é o momento de você aprender a resolver a questão, tá? Logicamente que na hora da prova, você acaba tendo que fazer um pouquinho mais de pressa para ganhar tempo, mas aqui eu não estou preocupado com o tempo não, tá, pessoal? Então, bora para penúltima questão aqui, questão de número 14, questão estilo Enem, mais uma questão interessantíssima. Vamos lá. Um marceneiro formou um bloco retangular com 18 cubos idênticos, de cor branca, e pintou
toda a superfície externa desse bloco na cor cinza, conforme a figura, né, abaixo aí, gastando, né, 21 mililitros de tinta. Ok, maravilha. Em seguida, removeu 4 cubos, resultando o sólido lustrado na figura 2. Para finalizar seu trabalho, precisa pintar com a mesma tinta, né, de cor cinza a parte em branco do sólido da figura 2 e as faces em branco, de cada cubo removido. Legal. Quantos mililitros dessa tinta, no mínimo, serão necessários para finalizar seu trabalho? Ok, pessoal, vamos entender aqui com calma. Ó, vamos verificar primeiro se são 18 mesmo. Ó, vejam só. Aqui, ó, a gente tem 6, correto? No meio aqui mais 6 e no cantinho 6. Ou seja, de fato tem 18 cubos que são idênticos, tá? Aí, vamos lá, gente, vamos lá. Quando ele removeu, no caso, né, esses 4 cubos, né, que são essa parte aqui no caso, né, foi removido, eu vou ter que pintar, correto? Então, primeira coisa, aliás, tem 2 coisas importantes aqui, né, para não cair em pegadinha, tá, pessoal? Para não cair em pegadinha, 2 coisas importantes, ó. Ele vai ter que pintar aqui a parte em branca, né, da figura 2 e também a parte em branca dos cubos que ele removeu, tá? Cuidado, porque na pressa a gente... eu verifiquei, né, que aquela área branca ali e tal, fiz uma regra de 3 e, enfim, nem sei se tem resposta somente para aquela parte branca ali não, né, nem verifiquei isso não, tá? Mas vamos ver com atenção aqui a questão. Então, no primeiro momento, eu vou verificar quantas áreas aqui, eu nem sei, assim, por exemplo, aqui qual que é a unidade de medida. Eu vou colocar a unidade de área como medida, beleza, pessoal? Então, nesse primeiro momento, eu vou verificar as quantidades de unidade de áreas que tem aqui nessa figura 2, tá? Aqui no caso, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesse primeiro momento, eu tenho o quê? 8 unidades de área, lá, tá, pessoal? Aqui tem 8 unidades de áreas. Então, vamos deixar aqui no nosso rascunho, ó, 8 unidades de área, legal? Deixou ali no cantinho no rascunho. Agora que a gente tem que fazer com atenção, gente. Vamos pensar o seguinte, ó, vamos analisar cada um dos cubos que foram removidos, tá? Então, vamos lá, ó, vou fazer um pontilhadinho aqui para ficar mais interessante, ó. Vejam só, pessoal, esse cubo, vou começar na parte de baixo, né? Na parte de baixo que é melhor. Ó, deixa eu apagar aqui. Começar aqui nessa partezinha de baixo, ó. Esse primeiro cubo que está sendo removido, ó, que eu estou ali, ó, colorindo bonitinho, tá? Esse primeiro cubo, pessoal, ele tinha essa face aqui da frente já coloridinho de cinza, correto? Então, esse primeiro cubo, veja só, pessoal, o que vai acontecer? Esse primeiro cubo, ele tem quantas faces que são brancas, né? Ele tem 5 faces. Por quê? Por quê, professor? Porque essa face aqui na frente, somente ela que era cinza, tá? Então, desse primeiro cubo ali embaixo, eu tenho o quê? 5 faces, ou seja, ali eu tenho o quê? 5 unidades de área. Vamos escrever aqui, ó, 5 unidades de área. Agora, vamos para esse cubo aqui no cantinho, ó. Vamos construindo um a um aqui para não perder a questão, tá, pessoal? Esse outro cubo aqui, ó, que é esse aqui, pessoal, ó, ele tem o quê? 2 faces, né, que já são coloridinhas, tá, pessoal? Se já tem 2 faces que já são cinza, então quer dizer que 4 faces que são brancas. Então tem mais 4 ali, mais 4 unidades de área. Maravilha? Agora, vamos analisar aquele cubo que está lá em cima, ó, esse cubo aqui na parte de cima. Maravilha. Esse cubo aqui na parte de cima, eu tenho essa parte aqui na frente, ó, que é cinza, e a parte superior também, que é cinza. Ou seja, das 6 faces, né, 2 já são cinza. Ou seja, temos mais 4 unidades de área. E agora, o último cubo, né, que é esse aqui no cantinho, né, na beiradinha aqui, ó. Esse da beiradinha, pessoal, ó, ele tem o quê? 3 faces, né, que já são cinza. Vocês concordam comigo, ó? E já tem 3 faces aqui, ó, que já são cinza. Então, meu amigo, faltam o quê? Pintar 3 faces que estão brancas. Legal?
Bom, somando essa turma toda aqui, pessoal, vamos lá. 8, ó, aqui 8 com 8, 16, né? 16 aqui com 5, 21, 21 com 3, ou seja, a gente tem aqui no caso 24 unidades de área, né? 24 unidades de área aqui para a gente pintar, legal? Maravilha. Agora, gente, uma regra de 3, tá? Veja só. Eu gastei aqui no caso, né, de tinta, ó, regra de 3, tá, pessoal? Eu gastei o quê? 21 aqui no caso, mililitros de tinta para pintar esses 18 cubos. Agora, é o seguinte, esses 18 cubos, eles têm quantas faces aqui no caso? Ó, vamos lá, 6, 6, 6 aqui embaixo e 6 no cantinho, ou seja, 6 vezes 4, 24, e aqui na frente eu tenho o quê? 9 e nos fundos 9 também. 9 vezes 2 é o quê? 18. Então, ou seja, com 21 mililitros de tinta, né, eu vou conseguir aqui pintar 24 aqui com 18, 34, ou seja, 42 unidades de área. Quantos mililitros de tinta eu vou precisar para pintar o quê? 24, né, unidades de área. Faça a multiplicação cruzada. Vamos lá, pessoal. Temos que 42x vai ser igual a 24 vezes 21. Eu nem vou multiplicar aqui não, pessoal, porque eu sei que o 21 aqui ele é múltiplo de 42, correto? Então, x vai ser igual a quanto? Ó? 24 vezes 21, passa o 42 para lá, dividindo, né? A gente pode simplificar esse negócio aqui. Esse 42 com 21. Simplificando, tchau e benção, né? Vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. Ou seja, pessoal, o x aqui no caso vai ser o quê? Ó? 24 dividido por 2, que vai ser igual a 12. Então, quer dizer que a gente vai precisar, né, de 12 mililitros para pintar esse restante ali, né? Esse restante ali de áreas que estão em branco. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, a gente vai para a última questão objetiva, questão de número 15, questãozinha estilo Enem, tá, pessoal? Estilo Enem aí, tá? Então, vamos para o enunciado. Questão 15. Uma pesquisa sobre a preferência por modalidades esportivas foi realizada com 200 estudantes do ensino médio de uma escola. Maravilha. Todos responderam escolhendo somente uma dentre as modalidades, né? Quais são elas? A saber, né? Natação, basquete, vôlei e futebol. Maravilha! O gráfico abaixo mostra a distribuição por sexo dos pesquisados por modalidade esportiva escolhida. Né? Aqui no caso, por exemplo, ó, essa parte mais escura aqui são o percentual dos homens e esse cinza aqui mulheres, tá bom? Que está a legenda aqui embaixo, ó. A parte escura aqui no caso representa, né, o percentual do homens, tá? Né? E a parte mais clarinha, que é esse cinza aqui, mulheres, tá bom? Aqui estão as modalidades: natação, basquete, vôlei e futebol. Já o gráfico de setores abaixo informa a preferência dos pesquisados por modalidade esportiva. Aqui é a preferência por modalidade, né? Ok. Perguntinha aqui, pessoal. Quantas mulheres pesquisadas preferem o vôlei? Quantas mulheres preferem o vôlei? Então, pessoal, primeira coisa a ser feita, vamos lá. O total aqui no caso de entrevistados, né, é um total de 200. Legal? O total aqui é 200. Aí, bom, eu quero saber o seguinte, primeiro, né, primeiro aqui, ó, quantas mulheres pesquisadas preferem o vôlei? Bom, vou ter que usar aqui no caso esses dois gráficos, tanto de preferência por modalidade quanto de distribuição por sexo da modalidade esportiva, tá? Por quê? Esse de preferência por modalidade, ele engloba tanto os homens quanto as mulheres. Aqui está segregado, homens e mulheres, tá? Então, veja só, pessoal, primeira coisa, desses 200 aqui no caso, vôlei pelo gráfico é esse 30 aqui, tá, pessoal? É só olhar a legenda aí, tá bom? Maravilha. Desses 200 entrevistados, né, do total ali, apenas 30%
30%, pessoal, é 30 por 100, prefere vôlei. Lembrando, essa preferência por modalidade está englobando todo mundo. Agora eu tenho que segregar, né? Segregar por sexo, né? Quando você vai segregar por sexo, você tem que usar, no caso, o gráfico anterior, tá, pessoal? O gráfico anterior de vôlei aqui no caso, né? Homens aqui prefere 40%, né, preferem vôlei. Então quer dizer que o quê? O restante, 60% é o público feminino, né? Então tem que multiplicar por 60%, ou seja, 60 por 100. Legal, pessoal? Ah, maravilha, tranquilaço aqui, né? Agora a gente pode simplificar algumas coisas aqui, tá, pessoal? Ó, esse 100 aqui de baixo com 200 ali de cima, né? Tchau e benção, aqui vai ficar 1 e lá em cima vai ficar o quê? 2. 2 vezes 30, pessoal, vai ser o quê? 60. Repete 60 ali agora, ó. E aqui embaixo vai ficar quanto? Vai ficar 100. Bom, 6 vezes 6 aqui vai ser o quê? 36. Repete os dois zeros. E o 100 aqui embaixo. Opa! 100 aqui embaixo. 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Você vai ter que... A quantidade, né? A quantidade que no caso vai ser quanto? 36. Ou seja, quer dizer que o total, né, de mulheres que foram entrevistadas aí, que preferem, né, jogar vôlei, equivale a 36, que é a opção C, né, a opção correta aí da questão, tá, pessoal? Chegamos ao final aí de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Se você chegou até aqui, se você não é inscrito, se inscreva, dá um likezinho maroto, compartilha esse vídeo aí com família, gato, cachorro, aquele grupo de WhatsApp, tá bom? Valeu, pessoal, forte abraço, tamo junto, bons estudos e boa prova. Tchauzinho.